Fala, galera do UOL Festival! Super prazer estar aqui no Festival da Inovação, o maior festival da inovação do Brasil, quiçá do mundo. Queria, antes de mais nada, agradecer toda a produção, todo o time do UOL Festival por ter nos convidado para participar desse painel que trata de um tema super importante, que a gente vai falar logo a seguir. Enfim, meu nome é Ricardo Erfman, eu sou o Head de Inovação da EqualWeb Brasil, uma solução de acessibilidade digital em um clique. A gente vai trazendo aqui para vocês todos os conceitos de como promover da melhor forma possível a acessibilidade em qualquer tipo de aplicação web. Super prazer, vamos juntos nessa jornada aí. Boa tarde a todos os participantes do UOL Festival. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Ercovitz, trabalho com transformação digital e com marketing digital há muitos anos, e eu vou apresentar para vocês de forma bastante resumida por que você, como empresa, deveria estar adotando uma solução de acessibilidade digital. Quais são os benefícios que isso traz para você como empresa, além, obviamente, de promover o bem comum. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a EqualWeb e o UOL Festival pelo convite de estar participando desse painel sobre acessibilidade digital. Meu nome é Fábio Zunoff, estou há 28 anos numa cadeira de rodas, trabalho com acessibilidade digital, arquitetônica, inclusão da pessoa com deficiência, seja através de projetos esportivos, seja através de dimensionamento de teletrabalho e ações diretamente com as empresas, ou mesmo desenvolvendo cursos de pós-graduação para as empresas conseguirem implantarem programas de diversidade factíveis. Obrigado pelo convite novamente. Voltando aqui, depois das devidas apresentações dos panelistas desse nosso super tópico relacionado à acessibilidade digital, um tópico realmente super importante, que a gente vai trazer ao conhecimento de vocês, uma vez que ainda é um tema, eu não vou dizer que é tabu, mas é desconhecido, né? Uma vez que existe um universo de invisíveis gigantesco no nosso país, que infelizmente não tem as condições necessárias de poder acessar os websites espalhados pelo país, que são milhares, né? O próprio UOL Festival já comprou essa bandeira, já está junto com a gente nesse projeto, a gente está promovendo, é o primeiro evento no Brasil a promover a acessibilidade digital em todas as instâncias, não só com a tradução de Libras, mas também trazendo para o próprio site a acessibilidade digital. Enfim, feitas as apresentações, a gente vou ensinar um pouquinho, vou mostrar como é que vai ser a dinâmica aqui, né? O Marcelo Ercovitz, que já se apresentou, vai trazer um pouco da apresentação institucional para que vocês tomem conhecimento do que é acessibilidade digital, e depois a gente chama de volta o Fábio, que vai ser o moderador do painel, ele que já executou diversos tipos de projetos focados para cadeirantes, criou o primeiro curso de pós-graduação para ajudar empresas a implementarem programas de diversidade, trabalhou como evangelizador de acessibilidade digital pela Prefeitura de São Paulo, então é um representante nato da causa que vai estar, vamos chamar assim, sabatinando efetivamente a nossa solução para um entendimento melhor de vocês. Então, eu passo a bola aqui novamente para o Marcelo, que vai fazer essa primeira parte com uma apresentação institucional da ferramenta para que vocês tomem o conhecimento sobre o tema em si. Ok, Marcelo? Bola está aí contigo. Maravilha, Ricardo. Vou dar uma passada rápida aqui por nossa apresentação institucional, e logo depois o Ricardo vai mostrar a mágica, que eu acho que é a parte mais divertida, né, da nossa apresentação hoje, tá? Mas, assim, o que eu queria colocar qual foi o motivador da EqualWeb, né? A gente identificou que existe um problema. E esse problema é que hoje a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial, segundo o IBGE, censo de 2010. Esse número hoje deve ser ainda maior, deve estar se aproximando de 50 milhões. E além dessas pessoas, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm limitações temporárias, pessoas que têm uma tendinite, pessoas idosas ou que têm alguma dificuldade de leitura e que precisam eventualmente usar óculos, pessoas que acabaram de passar por um acidente, uma cirurgia. E a gente estima que hoje mais de 60 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 25% da população, tem alguma dificuldade para acessar conteúdo digital. E aí o que a gente identificou é que menos de 1% dos sites no Brasil, de mais de 14 milhões de sites, menos de 100 mil
podem ser considerados acessíveis. Isso daqui é resultado de uma pesquisa que foi feita pela Big Data Corporation agora em abril de 2020. Quando a gente olha para o contexto que a gente se viu agora em 2020, né, a grande maioria da população tendo que executar suas atividades desde casa, né, consumindo informação através de portais, fazendo compras através de e-commerce, se educando através de soluções de educação à distância, consumindo conteúdo de entretenimento na web, a gente percebe que isso alavanca ainda mais o problema, né, que a gente enxerga, né? E você tornar um site acessível é difícil, né? Você precisa adequar esse site à legislação brasileira, à lei brasileira de inclusão. Existe uma falta muito grande de profissionais especializados. Os projetos são muito caros e demoram muito para ser implementados. E a manutenção e atualização depois desses sites precisa ser constante. Isso tudo acaba criando uma grande barreira, ou acabava, pelo menos, criando uma grande barreira para você tornar o teu site acessível. E foi aí que veio, então, a nossa ideia, a nossa solução, que é uma solução que já está aí no mercado há 6 anos, que é a EqualWeb. A EqualWeb é uma solução que permite você trazer a acessibilidade digital para todas as necessidades especiais descritas pelo Consórcio Mundial na Internet, através da WCAG 2.1, num único aplicativo. Tá? Esse aplicativo está disponível em 35 idiomas e, de uma forma geral, ele se apresenta para a gente através desse widget, dessa funcionalidade, onde, com um clique, eu ativo uma determinada funcionalidade e eu consigo, então, atender a pessoas que têm essa necessidade. Com um clique, eu ativo o comando de voz e controlo o meu site através da minha voz, sem precisar navegar usando o mouse ou teclado numérico. Com um clique, eu modifico o contraste do meu site. Com um clique, eu aumento o tamanho do meu cursor e por aí vai. Tá? Quais são, então, os grandes benefícios para as empresas usarem EqualWeb, né, e transformarem os seus websites em sites acessíveis? Eu já comentei que tem 60 milhões de novos possíveis usuários. Obviamente, esses 60 milhões de usuários eles vão consumir, seja conteúdo, seja adquirindo produtos através de e-commerce. É um público-alvo que hoje está sendo relegado a um segundo plano e que passa a ser consumidor potencial do seu conteúdo e produtos. Existe um fator de humanização e impacto de marca muito forte, né? A partir do momento que você transforma o teu site num site acessível, você está se posicionando perante a inclusão digital, perante uma causa, né? Isso traz um impacto forte em marca. Vai haver uma melhoria no ranqueamento do site nos motores de busca, né? Principalmente Google, né, que é o mais usado aqui no Brasil, um potencial de aumento de receita por conta do novo público que tá vindo aí para o site. Tem toda uma pegada de inovação, porque essa é uma solução que usa inteligência artificial, desenvolvida em Israel e presente nos principais mercados do mundo, Europa e América do Norte em especial, e em conformidade com todas as regulamentações, a Lei Brasileira de Inclusão, e também ele consegue ajudar a empresa a se posicionar perante os objetivos da ONU de desenvolvimento sustentável em 5 desses objetivos. Tá? Falei da Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela está aí há 5 anos. A nossa solução ela é totalmente aderente à Lei Brasileira de Inclusão, mas ela também é aderente a todas as legislações globais, inclusive sendo a única solução recomendada pelo Consórcio Global de Internet como inteiramente aderente ao WCAG 2.1 AA. Tá?
Então, a gente está aderente à legislação e, ao mesmo tempo, a gente está aderente também à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A gente acredita, então, que essa solução ela é uma solução que ela vai promover a igualdade de direitos e de acesso à internet. Um fato que é preponderante no momento em que a gente está querendo se posicionar como uma marca inclusiva, as empresas estão querendo trazer esse fator de humanização e de inclusão para todo mundo. Falando um pouquinho, então, de quem é a EqualWeb, né? A EqualWeb é uma solução global desenvolvida em Israel, presente nos principais mercados do mundo, toda a Europa, toda a América do Norte, há 6 anos no mercado, com mais de 10 mil clientes ativos atualmente. O nosso time aqui no Brasil é liderado pela Andrea Schwartz. A Andrea é uma pessoa cadeirante, atuante no mercado de inclusão e diversidade há mais de 20 anos, e uma top voice do LinkedIn. O Jacques Haber é o marido da Andrea e nosso head comercial, atua também nesse mercado há 20 anos. Ricardo Hetman, que nos apresentou aqui, é o head de inovação. Ele é uma pessoa muito presente nesse mercado de inovação e sempre buscando soluções para cá, para o Brasil. Edmundo Fornazari é o nosso head de relações institucionais, ex-VP de grandes empresas como Embratel, Rio Card, e eu que sou responsável por marketing e membro do board, veio do mundo da consultoria, trabalhei em empresas como Accenture, TOTUS e WSI. A nossa solução está presente em 3 planos. Tá? Um plano de entrada, que é um plano acessível, recomendável para empresas de pequeno e médio porte, as SMBs, e que elas conseguem muito rapidamente colocar 20 funcionalidades no ar em poucos minutos. O pacote Super Accessible, ele traz 23 funcionalidades e ele já traz uma aderência de 95% ao WCAG 2.1 AA. E depois temos o plano Total Accessible, que é o plano que traz 26 funcionalidades, que traz inclusive funcionalidades que não são exigências da WCAG, mas que trazem uma facilidade de navegação e de experiência do usuário muito bacana, como é o caso da navegação por comando de voz, que o Ricardo vai demonstrar daqui a pouquinho. Hoje a gente está presente em mais de 100 milhões de páginas no mundo, em empresas do porte da Coca-Cola, da Johnson & Johnson, da Nutella, Decathlon, MAC, Jaguar, aqui para citar algumas marcas que são marcas mais conhecidas do grande público. No final, a gente tem mais de 10 mil clientes ativos, e esses 10 mil clientes espalhados aí pelo mundo são o nosso, digamos, atestado de competência, de prontidão e de capacidade de atender a empresas de todos os portes aqui no Brasil. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Estamos prontos aí para trazer acessibilidade digital para qualquer empresa aqui no Brasil. Ricardo, a bola está contigo. Mostra a mágica, como é que a gente faz isso e qual que é o resultado para os nossos clientes. Bom, galera, dando sequência aqui na apresentação, né, depois da apresentação do Marcelo sobre como é que a gente funciona, o que a gente já representa hoje no mundo, né, 100 milhões de páginas tornadas acessíveis. O objetivo de chegar no Brasil é fazer case positivo, para que a gente tenha indicadores realmente de relevância aqui no nosso país. A gente quer alcançar 1 bilhão de páginas e, obviamente, a gente conta com os milhares de sites brasileiros que não são acessíveis para isso. A gente vai mostrar aqui na prática como é que funciona. Só lembrando, galera, quem quiser trazer perguntas aqui durante o evento, a gente vai estar respondendo ao vivo. Então, por favor, a interação é a melhor forma a gente poder mostrar o nosso valor, e a gente gosta mesmo de ser sabatinado
para poder trazer ao conhecimento do maior número de pessoas de que hoje existe uma solução automática que muito rapidamente, muito facilmente transforma qualquer website que aceite uma linha de código JavaScript acessível com até 26 recursos. Como que isso funciona? Né? A gente coloca uma linha de código no site, né, muito rapidamente, e o teu site ele passa a ter esse ícone, né, que ele é apresentado aqui em diversos tamanhos, em toda a lateral esquerda ou na lateral direita. Você pode optar por colocar ele no topo, no centro ou no rodapé, ou mesmo fazer uma customização via CSS para colocar aqui no head da página, por exemplo, trazendo também as suas cores. Quando a gente passa o mouse no ícone, ele aparece essa mensagem: explore as suas opções de acessibilidade. O que isso significa? Que para pessoas que têm uma deficiência severa visual e que usem o leitor de tela, eles já são avisados por esse software de que esse site tem recursos de acessibilidade para ele. Então, ele pode clicar no ajuste do leitor de tela, que é o primeiro recurso que a gente tem, e ele promove a melhoria dos elementos desenvolvidos na programação original do site, uma vez que, como a gente falou anteriormente, nem todos os desenvolvedores entendem toda a cartilha do WCAG, que é gigantesca e exige diversos tipos de conhecimento para promover a acessibilidade. Então, hoje, você não tem mais essa necessidade de desenvolver isso, uma vez que a ferramenta automática, através da inteligência artificial, vai conduzir todos esses elementos para uma melhoria na navegação, atrelada, no caso das pessoas com deficiência visual, a navegação por teclado, que é como esse pessoal navega pelo site de bloco em bloco, de item em item, de head em head. Navegando um pouquinho aqui pelas soluções, vocês perceberam que cada um deles que eu acesso, ele faz um check na ferramenta, então você consegue entender o que está ativado ou o que não está ativado. E por que a gente diz que a gente é acessibilidade digital em um clique, né? Trazer esse conceito com apenas um clique? Porque, digamos que você está navegando por esse site, ele é um fundo azul, e você tem algum tipo de daltonismo, ou você tem alguma outra deficiência visual que te impeça uma melhor identificação do contraste para a visualização do site, basta um clique para você modificar a cor. Ele saiu daquele azul claro, botei num azul mais escuro, ou eu quero um rosa, ou mesmo um vermelho. Enfim, eu, enquanto usuário do site, vou buscar qual é o melhor plano de fundo que, ao mesmo tempo, trazendo uma mudança no próprio cabeçalho, que eu também consigo modificar com um clique, vai me trazer essa condição de enxergar o site dentro do melhor conforto, na minha individualidade, na minha autonomia. Eu controlo como eu quero ver o site. Eu consigo mudar também o próprio conteúdo do site, né? Então, tudo que está escrito no site, basta eu fazer a modificação, que eu troco a cor das letras, tudo isso com apenas um clique. Voltando a redefinir as cores, ele volta para o modelo original, onde o site foi descrito. Se eu preciso, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, também com clique, basta você clicar aqui no mais, ele vai aumentar em até 5 níveis todas as letras, né, todo o texto descrito naquele site. Se você, depois de aumentar, ficou ainda o espaçamento das linhas pequeno, ou o site não foi configurado dessa forma, pensando em ter um espaçamento adequado para pessoas com deficiência de visão, eu automaticamente consigo modificar e aumentar o espaçamento entre as linhas. E, da mesma forma, o espaçamento entre as palavras. Tudo, como a gente falou, com um clique ou retornando depois ao tamanho original. O que acontece quando eu falo sobre tamanho, modelo original do site e a adequação automática? Muitos dos sites não pensam nesses 60 milhões de possíveis usuários do seu site. Então, eles fazem um site bonitinho, com design maneiro, com uma capa bacana, com uma letra Impact Hub, um Disney da vida, e muitas pessoas não conseguem entender. Então, o que a ferramenta, ela, por exemplo, traz de diferença? O recurso da fonte legível. Com um clique, eu mudo todas as letras de todo o texto, de todo o site, transformando ela no sans serif, por exemplo, que é a letra mais legível que existe. Ou se eu clico na lupa, né, no aumento de tela, no zoom, todo o site passa a ter essa letra aumentada, onde eu consigo, então, navegar com essa letra gigante. A gente não interfere no carregamento original do site. Quando eu vou mudar de página, botar em notícias, a gente vai perceber, por exemplo, que o site entra com a letra original,
que estava pequena, e depois ele promove o aumento, ou seja, o nosso código ele não influencia no carregamento original do site, ele não atrapalha a forma como as pessoas navegavam ou navegam originalmente. O que muda é a forma como o usuário que vai ativar os recursos vai promover essa navegação. O WCAG, que é o Road Content Accessibility Guidelines, que está nessa versão 2.1 duplo level, nível duplo AA, ele exige que você tenha diversos tipos de características no seu site para promover a acessibilidade, como, por exemplo, destacar links, né? Pessoas com problemas de cognição. Então, não é só o problema da pessoa com deficiência visual que a gente vai atender. Pessoas com problemas cognitivos, uma pessoa que tenha uma síndrome de Down, um autista, crianças em fase de alfabetização, ou mesmo idosos que não sabem navegar muito bem pela internet. Quando você destaca o link, automaticamente você percebe que ali é clicável e que vai te levar para uma outra página. Destacar os cabeçalhos também está descrito como uma função exigida pela legislação, onde ele cria uma barra aqui que você passa a entender que é um novo título onde você vai estar navegando. O ampliador de texto ele funciona como uma lupa, então, se eu quero aumentar apenas aquele texto, basta eu posicionar em cima dele, que ele vai poder promover esse aumento do texto. O dicionário ele é para funções de sites em inglês, onde ele traz uma tradução simultânea. O teclado virtual vai te permitir preencher um formulário de contato apenas usando o mouse, e você tem a navegação por teclado, a gente já falou, a navegação inteligente ela é através de números, então se você tem um teclado numérico, você tem um problema forte de mobilidade, você pode navegar apenas com o teclado numérico. Esse bloqueio de intermitência de brilho ele é uma função específica para pessoas com epilepsia. Existem milhares de pessoas com epilepsia no Brasil e a gente não sabe que um elemento móvel no teu site navegando ou um brilho intermitente dele pode causar uma convulsão nesse tipo de pessoa. O comando de voz, como o Marcelo comentou, ela é uma função que, na verdade, não é exigida pela legislação, mas os engenheiros, o time da Equalweb entendeu que eles querem ir além da lei, né? Eles querem trazer uma inclusão para o maior número de pessoas. A gente vai navegar um pouquinho por ele, onde a gente vai entender como comandar essa navegação apenas através da voz em 35 idiomas, independente de onde você está. No caso do português, a gente tem comandos programados, eu marco, dou um check nele, ele abre o nosso menu aqui embaixo, onde eu vou poder ditar esses comandos programados para fazer a navegação. Ele reconhece a sua voz, pode ser que uma vez ou outra ele não vai entender o que você está falando, mas com muito pouco tempo ele vai reconhecendo e a inteligência artificial vai melhorando essa experiência. Rolar para baixo. Rolar para baixo. Rolar para cima. Ou seja, apenas com a minha voz, com um comando ditado, eu consigo navegar pelo site nessa página. Vamos testar outros elementos aqui. Ativar alto contraste escuro. Ativar alto contraste claro. Ativar cursor grande preto. Ou seja, apenas com a voz eu também consegui ativar uma outra função, que é essa do cursor. Eu aumentei o tamanho dele e coloquei na cor preta. E levante a mão quem nunca perdeu um mouse branco numa tela branca. Então, até mesmo esse tipo de condição, que é uma característica exigida pela lei, é capaz do nosso site promover. Eu vou entrar no último recurso agora, vou ativar ele através da voz, que é o leitor de texto, que também é uma função muito bacana. Vamos lá. Ativar leitor de texto. Ativar leitor de texto. Pronto, ele ativou o leitor de texto, ele abre um novo menu aqui embaixo, e é muito simples também, né? Simplesmente clicando no play, você vai marcar qual é a parte do texto que você quer que seja lida para você, sem que você efetivamente tenha que fazer essa leitura. Link vazio, link. Entre 12 e 18 de outubro, o evento Pixel Show Festival de Criatividade reunirá alguns no dia 5/10, aconteceu um bate-papo 100% online no YouTube no dia 25 de setembro, a XP Ventures realizou um pitch day para...
Enfim, gente, é isso. Sobre a apresentação, o que a gente quer, mais uma vez, é promover a acessibilidade em todos os níveis, para todo tipo de pessoa, independente dela ter uma deficiência congênita ou não. A gente sabe que a nossa população também está envelhecendo, é um público que compra na internet, que consome conteúdo, que é ativo, e a gente espera, dessa forma, trazendo a solução, impactar positivamente toda a sociedade brasileira, de forma a movimentar a economia, trazer um conforto na navegação, porque, como o Marcelo apresentou na apresentação institucional, hoje a internet é o mecanismo que todo mundo usa para poder conviver da melhor forma possível. Eu vou interromper a nossa navegação agora, só lembrando que cada um de vocês pode ter essa mesma experiência individual acessando o nosso site e fazendo na prática essa navegação para que você entenda esses benefícios. E eu vou chamar, então, aqui o Fábio, que vai conduzir o painel a partir de agora, sabatinando efetivamente a gente, uma vez que ele é um representante efetivo da causa e sente na pele essas dores. Obrigado, gente. Vamos partir agora para a sabatina. Fábio e Marcelo, vamos chamar vocês de volta aqui para a gente poder promover essa terceira fase aqui do painel, tá ok? Vamos em frente. Legal, obrigado aí pelo convite, Ricardo e Marcelo da EqualWeb. É super legal a gente ver que a tecnologia está permeando a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência em diversos eixos, e principalmente da acessibilidade comunicacional, e a gente está traduzindo aqui para acessibilidade digital. Mas como vocês me convidaram para questionar, eu vou questionar. Então vamos lá, pergunta para o Marcelo. Marcelo, a gente tem aqui, o UOL é um festival que pega muita empresa pequena, startup, e tem também multinacionais, tem empresas grandes. E quando a gente fala de acessibilidade digital, existe um problema muito sério no Brasil de você ter desenvolvedor que saiba o que é o WCAG, que saiba exatamente como é fazer um site acessível, bem como os desafios de investimentos que você tem nisso. Como é que a solução de vocês podem atender, por exemplo, e eu vejo isso com muita dificuldade, um desafio que até hoje eu não consegui uma resposta, atender uma empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte? Qual a experiência que vocês têm fora do Brasil e no Brasil com relação a isso? Obrigado pela pergunta, Fábio. Aliás, excelente, com certeza. Quando você vai para as grandes empresas, né, você percebe que você já tem investimentos nessa área. Então, a gente conversou agora recentemente com uma grande empresa de telecomunicações que ela comentou que ela fez um projeto de acessibilidade para os seus sites que durou 9 meses. Tá? Eles levaram 9 meses para conseguir transformar o seu site num site acessível, e eles precisaram depois estabelecer uma equipe contínua para dar manutenção e manter isso constantemente acessível. Isso não é plausível para uma empresa de pequeno ou médio porte. A proposta justamente da EqualWeb é você conseguir de forma simples, com uma única linha de código, você inclui no teu website, você trazer esses recursos de forma automática. E aí o nosso modelo, ele é justamente pensado para empresas de pequeno e médio porte também, porque o nosso modelo é de licenciamento, com pagamentos mensais, e que tem a ver com número de páginas e número de acessos. Então, se você tem um pequeno site, com número de acessos não muito grande, a gente está falando aí de uma mensalidade extremamente econômica e que vai viabilizar que qualquer startup, empresas de pequeno porte ou de médio porte, possa ter nossa solução. Perfeito, obrigado. É super legal porque o público do UOL, eu já conheço, é formado predominantemente por empresas de pequeno e médio porte, startups, enfim, um festival de inovação, e é muito legal isso. Ricardo, essa vai para você. A gente tem um problema muito sério quando a gente bate na porta das empresas em mensurar, monetizar e dar indicadores com relação aos ganhos que elas podem vir a ter tornando um site acessível. Então, a gente está falando de ganhar dinheiro, a gente está falando de sustentabilidade, responsabilidade social, enfim. Que impacto você acha que uma ferramenta como a de vocês, que é de automação da acessibilidade digital, pode trazer realmente de ganhos? Como é que vocês veem isso? Qual a leitura da EqualWeb Israel, Mundo e Brasil com relação a esse tema? Legal, Fábio. Obrigado pela pergunta, realmente muito pertinente, porque na hora que você vai avaliar qualquer tipo de
de custo, né, para a sua empresa, você quer entender em que isso vai te impactar no teu orçamento e qual é o benefício que isso vai te trazer em termos de retorno. Na verdade, a gente entende que isso não é custo, né? Isso é um investimento que, sem dúvida alguma, vai trazer retorno para as pequenas, para as médias e também para as grandes corporações. A gente passou um pouquinho ali pela apresentação, deu para ver algum tipo de benefício, mas, na prática, o que a gente consegue demonstrar? Principalmente o impacto da marca, né? Não adianta você se dizer que você é socialmente responsável, que você promove a inclusão, que você atende à legislação, se na prática a gente vê que isso, infelizmente, não acontece. E não acontecia por esse motivo que o Marcelo pontuou antes, né? Era muito complicado, muito difícil, muito caro. Hoje, com uma ferramenta automática, as empresas, grandes, médias e pequenas, elas conseguem ter esse retorno dos novos usuários que antes não acessavam o site porque eles não conseguiam navegar nele. A gente faz muito uma relação assim de, por exemplo, se você vai num hotel, né, que não tem acessibilidade, não tem uma rampa, você não consegue entrar naquele hotel. E aí você perde não só aquela pessoa deficiente que iria se hospedar, mas você perde ela, a família dela, os amigos dela. Então, da mesma forma, se hoje uma pessoa com deficiência não consegue navegar em um e-commerce, ela deixa de comprar os produtos daquele e-commerce e vai tentar procurar em algum lugar onde ela consiga navegar para efetivamente fazer a compra. Outro motivo, né, em termos da questão da empatia, todo mundo, o brasileiro tem muito essa questão, né, da empatia pelas causas. Então, a gente entende que isso, sem dúvida alguma, pode ser uma transformação, um motor de aceleração de vendas, aí trazendo o benefício monetário especificamente. Mas muito mais do que, enfim, o benefício financeiro, né? A gente quer que as empresas, grandes, pequenas e médias, entendam que é um direito do indivíduo, né? E muito mais do que um direito, ele é uma responsabilidade de cada um de nós. E isso, hoje, quem começar esse movimento, né, efetivamente se transformar, atender a legislação, causar impacto, ele vai ser pioneiro. Quando isso virar uma prática de mercado, as pessoas vão ter que correr atrás do prejuízo. Caramba, o meu concorrente ou essa empresa que cuida igual a mim, ele já atende, ele está à frente do tempo e eu estou ali atrasado. Então, eu passo a ser uma ovelha negra, da mesma forma como você vai no shopping e vê alguém parando numa vaga de deficiente e fala, pô, o cara não é deficiente, está parando na vaga, você vai passar a ser execrado publicamente, efetivamente. Isso sem considerar que você pode ser denunciado pelo Ministério Público, porque você não está cumprindo a legislação. Enfim, o efeito negativo na marca é gigantesco. E o efeito positivo da aderência é gigantesco. Então, acho que é por essa linha, Fábio, principalmente, que a gente pode considerar você trazer essa aplicação para o seu site, uma vez, como o Marcelo pontuou, ela também é acessível em termos do custo, né, para o benefício que você vai ter. Tem uma coisa que todas as empresas elas acabam tendo que lidar ao longo desses anos. A gente tem uma lei de cotas para que as pessoas possam incluir pessoas com deficiência há mais de 28 anos. Está fazendo 30 anos daqui a pouco essa lei. A Lei Brasileira de Inclusão, do artigo 63, que fala sobre acessibilidade digital, tem pelo menos 5 anos. Existem outras legislações a respeito do MEC, que falam de acessibilidade. Com a pandemia, isso veio à tona. A gente acaba tendo também outras coisas relacionadas ao próprio governo federal, que institui que todo projeto tocado por lei de incentivo ao esporte, à cultura, e que tem o verba de renúncia fiscal, esses sites têm que estar acessíveis. Vem do Brasil dessa forma, Marcelo, onde a gente tem esse conjunto de legislação, como é que vocês veem, como é que vocês se veem como uma ferramenta para ajudar as empresas a mitigar esse risco? Porque, no fundo, muitas delas elas não acabam não gerindo o risco, elas acabam convivendo. Como é que vocês acham que efetivamente vocês conseguem ajudar? Porque a gente está falando aqui de pragmatismo, de coisas práticas e de ações que possam render resultados. Qual que é a sua visão, Marcelo, com relação a isso? Claro, Fábio. Não, excelente ponto. O que a gente vê, Fábio, é que quando você olha para o mundo, Europa, América do Norte, muito forte, né, Estados Unidos, Canadá, a Comunidade Econômica Europeia, a implantação da nossa solução, ela se deu de forma bastante massiva
por conta da legislação e por conta da punição. Então, um modelo, digamos, comercial de go-to-market é baseado nesse efeito punitivo. Tá? O que a gente vê é que aqui no Brasil isso ainda não chegou dessa forma, tá? A gente ainda não vê grandes punições, mas isso vai acabar chegando, né? Ou seja, hoje você tem para diversas outras dimensões aquelas leis que pegaram e onde você, como cidadão, não só você faz porque você tem a consciência de que é importante fazer, mas porque você também tem um efeito punitivo. Hoje, o que acaba acontecendo é que o custo é tão elevado que a empresa ela prefere assumir o risco, né? Eu prefiro correr o pequeno risco de ser multado do que ter que investir num grande projeto que, invariavelmente, vai custar centenas de milhares de reais. O que a gente traz é o seguinte, a gente traz uma solução muito econômica, tá? Uma solução que, para te dar uma ideia, ela começa com R$300 mensais. Por R$300 você traz automaticamente o teu site por uma condição de acessibilidade que permite que todo mundo navegue com facilidade. Então, eu acho que vai um pouco por aí. Você já não precisa mais correr o risco e você ainda tem a oportunidade, como o Ricardo falou, de ser um precursor e de fazer bem a marca, né? Isso é super importante. A gente vê que, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, a Nubank se viu diante de uma grande, digamos, discussão nas redes sociais e depois na mídia de uma forma geral, por uma colocação infeliz a respeito do tema diversidade. Então, você não ser uma empresa inclusiva, além de estar fazendo mal para os indivíduos, para as pessoas que não conseguem ter acesso amplo, uma boa experiência como consumidor, você também se vê diante da possibilidade, até mesmo de ser execrado publicamente, de prejudicar o valor de marca. Tá? Acho que é mais ou menos por aí, Fábio. Legal, porque esse é um desafio assim, imenso, as empresas têm uma dificuldade, elas realmente fazem o que você falou. E, pelo que você está falando, acaba sendo factível para qualquer um. Um custo desse não tem como. Ricardo, é para você agora. A gente tem uma grande dificuldade, eu não sei se vocês têm isso na ferramenta, mas é a questão de uma descrição alternativa de imagem. Então, vamos pegar, por exemplo, um e-commerce que tem lá milhares, se não milhões de produtos. A própria Amazon não tem hoje a descrição alternativa de imagens. E vocês falaram de inteligência artificial num outro momento, falaram de novas tecnologias. Como a gente está falando no Festival de Inovação, como é que você vê, por exemplo, a Ecoeb nessa questão? Vocês vislumbram alguma alternativa? Porque hoje o grande gargalo das empresas, para um cego, por exemplo, a gente tem uma gama enorme de pessoas com deficiência, mas para uma pessoa com uma baixíssima visão, ou que seja cega, comprar no e-commerce, ela precisa saber o que ela está comprando. O que vem lá é um JPEG, uma imagem. A Ecoeb hoje ela já tem uma solução para isso? Existe alguma coisa que vocês possam, alguma luz sobre esse tema? Porque quando a gente vai conversar com as empresas, é o maior gargalo. Alguém que possa, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, uma B2W, Submarina, Americana, fazer essa descrição. Ou seja, todo mundo que fornece através deles. Como é que vocês veem isso? A sua ferramenta, em algum momento, vai poder atender isso? Esse caráter de inovação mega que vocês já trazem, você tem alguma solução para esse gargalo? Legal, Fábio. Obrigado pela pergunta. Sem dúvida, quando você fala de Israel, né, que é um celeiro de inovação, né, o principal recurso natural de Israel é a inovação, uma vez que ele não tem recursos naturais, a gente entende que você tem que pensar fora da caixa. E além, inovação é isso, na veia, é você buscar não só soluções para problemas que já existem, mas talvez para problemas que você nem saiba que você tem. Porque hoje, como é que isso é feito? Tem lá um cidadão, um programador, que ele está digitando cada um das descrições nas tags. E isso, teoricamente, é uma solução. Ou seja, eu resolvi o problema. Tem uma pessoa lá que está descrevendo. Mas como você mesmo mencionou, né, se são milhares de produtos num site, imagina
o tempo que você vai levar para poder fazer a descrição de cada um deles e também atendendo a própria questão da legislação. A gente encontrou algumas tags, você tem um limite, né? Você tem que botar aquilo com até 90, 100 caracteres. A gente vê algumas tags que são gigantescas, então você imagina o deficiente visual escutando fulano de tal, mais isso, mais aquilo, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Enfim, o cara não entende o que é efetivamente aquela imagem, né? Que tem que ser tão simples quanto uma blusa de correr, ou uma blusa preta, né, de correr, uma blusa branca para malhar, ou um tênis assim assado. E aí, nesse sentido, a inteligência artificial e os engenheiros de Israel pensaram fora da caixa e falaram, cara, existe o OCR. A gente vai, obviamente, desenvolver novas tecnologias para além do OCR, ou melhorar o OCR para que ele automaticamente possa fazer a descrição dessas imagens, e isso hoje já está, inclusive, no nosso plano, né? Dependendo do tipo de plano que você escolhe, você pode ter até um limite de imagens onde a inteligência artificial vai criar, a partir de um banco gigantesco de imagens que a Equalweb tem, o que aquela imagem efetivamente representa para poder trazer o conforto da navegação para essas pessoas deficientes visuais que usam o software de leitor de tela, e não só elas, né? Pessoas com problema de cognição também. Às vezes você vê uma imagem e não entende, ou aquela imagem não traz efetivamente o que uma compreensão, e aí a descrição de imagem colabora nesse sentido. Tá ok, Fábio? Tá bom, obrigado, Ricardo. Marcelo, a questão de você conseguir monetizar e a segmentação que vocês atuam, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são o conjunto de empresas que vocês atuam, porque, por exemplo, tem algumas empresas que elas já têm exatamente um DNA de diversidade, de inclusão, de acessibilidade, de cumprimento de lei de cotas, um pouco impregnado já positivamente, mas, por exemplo, pelo que eu estou vendo, a ferramenta de vocês é muito democrática. Vendo dessa forma, você elencaria algum tipo de segmentação? Que segmento é mais interessante? Se aplica a todos? Porque pelo valor é uma coisa baixa, mas você atenderia, por exemplo, uma empresa de grande porte, uma Big Four, ou mesmo uma multinacional, uma vez que vocês atendem lá fora? Como é que você vê isso aqui do Brasil? Qual a sua visão sobre isso? Legal. Começando do final, né, a gente atende grandes corporações lá fora e a gente já está atendendo aqui no Brasil também a grandes corporações. Então, o porte da empresa não é uma dificuldade, uma complexidade para a gente. Você comentou de setores, e a verdade é que todos os setores hoje são usuários e são clientes da nossa tecnologia, desde bancos, empresas de telecomunicações, marcas de consumo de uma forma geral, grandes e-commerce, mas eu destacaria uma que a gente se surpreendeu muito positivamente aqui no Brasil, porque não é exatamente uma tendência internacional, mas as empresas, as instituições de educação, principalmente para temas ligados à educação à distância, estão demonstrando um grande interesse, e os grandes players desse mercado já estão começando a adotar Equalweb, alguns já têm, inclusive, implantado, e outros já estão em conversas bem avançadas. Então, apesar de ser bastante democrático, a gente foi muito surpreendido pela educação à distância. Tá? Então, assim, foi uma surpresa bem positiva, e a nossa tecnologia funciona bem com os LMS, né? As soluções que disponibilizam esse conteúdo online. Então, assim, foi uma surpresa global, né? Quando a gente levou lá para fora essa tendência do mercado nacional, isso abriu, inclusive, os olhos para que a gente pudesse replicar isso também nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Israel. A pergunta foi proposital porque eu atuo na área acadêmica. E a gente está tendo uma grande demanda por conta do MEC, por conta de cursos à distância. Os LMS que você mencionou, Blackboard, Moodle e outros, eles têm necessariamente que ter essa ferramenta, e a gente apanha pra caramba na universidade. Então, seja universidade pública ou privada, eu tenho experiência nas duas, a gente acaba apanhando. Mas, pô, que legal. Eu imaginei que você fosse falar financeiro, fosse falar e-commerce, e você veio falar exatamente do que eu trabalho. Então, Fábio, já não precisa mais apanhar por isso, é só levar aí para as instituições que você hoje atua, representa. A solução está pronta, Equalweb, acessibilidade digital em um clique.
Exatamente, Fábio. Eu queria trazer também um conceito. Claro, eu vou te perguntar o que você achou, né? Eu acho que o tempo está acabando também. Enfim, o chat está aberto aí para perguntas. A gente está à disposição de quem quiser, seja agora ao vivo ou depois no gravado, nos procurar. Muito simples, né? equalweb.com.br. O nosso contato vai estar também disponibilizado aí na tela. Então, Fábio, antes até de te perguntar queria te perguntar o que você achou e depois talvez uma mensagem final aqui para a gente fazer um fechamento. Me conta, o que você achou da ferramenta, da solução? Você que vive na prática essa dor, né? A própria Andrea Schwartz, que é a CEO, porta-voz da empresa, ela também representa a causa, a gente veste a camisa efetivamente. E aí eu queria te perguntar, né? O que você, como um representante da causa, entende que isso possa melhorar? O que você consegue validar, pensar, né? A primeira coisa é parabéns. Isso tudo que vocês estão falando, mais o portfólio que vocês têm, acaba validando. Eu faço o papel do advogado diabo, obviamente, tem que fazer, até como engenheiro. Testar isso é super legal. Então, se vocês pudessem disponibilizar para o pessoal, testar, nem que seja por 2 dias, para as pessoas entenderem o quão essa ferramenta é boa, eu acho que é bem interessante, ou as pessoas falarem com os clientes de vocês. Eu achei muito bom. Eu estou um pouco impressionado quando você falou de inteligência artificial e reconhecimento de imagens. Isso é um salto quântico para acessibilidade digital, para navegação em sites. E acredito que, inclusive, a questão de UX, de usabilidade, pelo que você falou na sua apresentação, vocês contemplam isso também. Então, eu acredito que isso economiza muito das empresas não terem mais que se preocupar com isso. Talvez a EqualWeb tenha sido criada, depois eu quero que vocês complementem, para pegar esse vácuo que as empresas realmente, o core delas não é fazer site. Mas, pelo que eu percebo, tem muito mais do que eu imaginava ouvir aqui hoje. Então, só parabenizar, obviamente, e ver exatamente se vocês já têm essa lista, vocês podem estar disponibilizando os clientes na área acadêmica especificamente e outros segmentos para que a gente possa bater um papo com o pessoal e experimentar a ferramenta. No fundo, basicamente isso. Estou bem impressionado e o Marcelo falou R$300, né? Então, eu acho que até uma startup pode pagar R$300 por mês para ter o seu site acessível. Fiquei realmente muito positivamente impactado. Parabéns, pessoal.